Eu sou Rafaela, sou indígena do povo Carajá, aqui da Ilha do Bananal, Tocantins. Pertenço à aldeia Fontoura, que fica entre Santa Isabel e São Domingos, dentro da Ilha do Bananal. Meu pai é o Coxini, é indígena, minha mãe não é indígena, ambos ex-servidores da FUNAI. Sou graduada em Direito, mestrando em Direito Agrário na UFG e sou fotógrafa também pela UEG. Como eu disse, meu pai é indígena, eu fui criada aqui em São Félix até os meus 19 anos e minha família é de família tradicional, que a gente, dentro da comunidade indígena, a gente divide por clã, digamos assim. E a minha família é de Fontoura e é de família tradicional. E eu fui criada pelo cacique tradicional e pelo meu pai para estudar, voltar e trabalhar com as comunidades indígenas, para trazer melhoria para os povos. E assim foi, eu saí, fui fazer faculdade, morei em Goiânia e terminei Direito pela Universidade Federal. Quando eu terminei Direito, começou as cobranças, você precisa voltar, você precisa vir, você precisa ajudar o seu povo. E foi bem nesse período que houve a alteração de governo, né? E aí onde o governo quis e está inserindo os indígenas dentro da instituição FUNAI, dentro da saúde indígena, dos ministérios, foi bem nesse processo. Com isso, houve a minha nomeação, que foi através das comunidades indígenas. Então, eu vim nomeada pelas comunidades indígenas, né? E pela associação maior, que é a Inamarrandu, do povo Carajá, e a Articulação dos Povos Indígenas do Tocantins, que foi eles que fizeram a nomeação através para o governo, né, para que houvesse essa nomeação. E aí foi assim que eu vim parar aqui, né, aceitei o desafio e saí de Goiânia, trouxe minha família para residir aqui em São Félix. E é isso, uma coisa muito nova, né? Já tinha muitos anos que eu não morava aqui, já tem 15 anos que eu saí daqui e estou retornando só agora, já numa outra situação totalmente diferente. A FUNAI é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. E a FUNAI, ela é o quê? Ela trata da preservação, da assistência, da manutenção, da proteção, tanto cultural, demarcação de território, preservação da língua e a fiscalização, né, do território e da saúde indígena, da educação, que hoje não faz mais parte da FUNAI. Antigamente, a FUNAI ela fazia a gestão de tudo, da saúde indígena, dos territórios e da educação. Houve o desmembramento, onde cada uma o Ministério da Educação ficou com a educação escolar indígena, o Ministério da Saúde ficou com a saúde indígena e a FUNAI permaneceu com fiscalização, demarcação de territórios, assistência social e a manutenção dessas línguas e a fiscalização dessas outras instituições. Então, os trabalhos que são desenvolvidos nas aldeias, a gente também é um órgão fiscalizador, né? A gente cobra os resultados que devem acontecer dentro do território. E, atualmente, aqui dentro da CTL, nós trabalhamos com processo de fiscalização. As demandas que aparecem hoje processos administrativos, certidão de nascimento, auxílio maternidade, fiscalização de território, demarcação de território, violência contra a mulher. Então, atualmente, aqui nessa região, a gente vem demandando desses processos, né? E é nesse formato que a gente trabalha. Hoje, com uma demanda muito maior que anteriormente, por eu ser indígena, então acaba que a comunidade tem uma certa confiança de chegar e falar, olha, está acontecendo isso, principalmente as mulheres, elas chegam e falam e denunciam. E aí a gente tenta colocar em prática o que a lei ou que a própria cultura pode fazer, né? Existe a FUNAI sede, que a gente fala, que é a FUNAI Brasília, então a nossa sede é Brasília. E existem as coordenações regionais, que elas estão divididas nas regiões. Essa aqui é uma coordenação técnica local. A gente desenvolve trabalhos com algumas comunidades indígenas. E eu sou subordinada a uma coordenação regional.
que ela está acima de mim, e a regional ela é subordinada à sede, que é Brasília. Então aqui eu me reporto sempre à coordenação regional Araguaia-Tocantins, que fica em Palmas. E aí as CTLs elas são divididas, então aqui em São Félix a gente tem uma CTL, aí a outra mais próxima é Santa Terezinha e a outra mais próxima é Confresa. E essas todas são coordenações de Palmas, né, Araguaia-Tocantins. A gente é dividido nesse formato. Então a CTL de São Félix ela tem 21 aldeias sob jurisdição. Dessas 21 aldeias, 17 são do povo Carajá, tanto no estado Tocantins como no Mato Grosso, e a gente tem outras 4 aldeias do povo Canela do Araguaia. Então, aí são municípios de Formoso da Araguaia, Lagoa da Confusão, Luciara e São Félix do Araguaia. A gente tem esses municípios com as aldeias, né, dentro da nossa jurisdição. São em média 146 famílias dentro dessa CTL aqui, e mais ou menos 2.750 de população. Então a gente tem uma grande dificuldade bem intensa aqui. Eu estou no município de São Félix, e aqui no município eu não tenho nenhuma comunidade indígena. As minhas comunidades elas estão em outros municípios e em outro estado. Aqui, por exemplo, a minha maior jurisdição é Lagoa da Confusão em Formoso, que está no Tocantins. Só que quando a gente fala, fica até difícil imaginar, né? Porque assim, eu estou no Mato Grosso, quando eu atravesso o rio, ali já tem as aldeias, e ele já é outro município, e aí a gente tem dificuldade em tudo aqui em São Félix, porque o município mais próximo é aqui. E aí a gente tem a maior dificuldade, que é o quê? Atendimento em cartório. O Tocantins a gente tem um acesso muito maior, exatamente por conta das comunidades indígenas serem do estado Tocantins. Mas existe a distância. Existe a distância e a dificuldade de estrada, porque toda vez que é para que a gente possa retirar um indígena da minha jurisdição para ir para a cidade do seu município, a gente precisa dar uma volta imensa, sair de São Félix, dar uma volta imensa até chegar ao Tocantins. Então, assim, aí chega no Mato Grosso, a gente já não tem essa facilidade com o município, apesar de São Félix ser toda movida com renda indígena, com recurso de dinheiro indígena. A gente tem uma dificuldade muito grande em atendimentos aqui dentro da cidade de São Félix. E quando se trata de direitos, é muito mais difícil, porque aí você é barrado na questão de jurisdição. Se você chega na delegacia, precisa de um apoio policial, não, a gente não pode porque é Tocantins. Se a gente chega no cartório, não, a gente não pode porque lá é Tocantins. Então, assim, a gente sempre é barrado por conta da localidade, né, dos municípios. Então, isso prejudica muito o andamento dos trabalhos e também do atendimento, né, de acesso à assistência social dos indígenas. Na realidade, eu acredito que se houvesse um entendimento dos órgãos competentes de que comunidades indígenas precisam de um atendimento diferenciado, a gente não teria esse problema. Mas, se a gente chega no cartório e apresenta, olha, um indígena, informa como é que porque se houvesse esse olhar do atendimento diferenciado, isso facilitaria muito o trabalho. Mas a gente é barrado sempre nessa situação de não ter essa facilidade, às vezes do próprio entendimento mesmo, né? Porque quando a gente chega a falar na FUNAI, a FUNAI fala, não, mas a lei fala isso, o indígena tem direito. Mas a gente chega na instituição que a gente precisa do atendimento, que o indígena precisa do atendimento, e ele não tem, por conta dessa dificuldade mesmo. Então, o que acontece? A FUNAI ela trabalha com projetos de etnodesenvolvimento, de assistência. Nós estamos aqui para dar assistência às comunidades indígenas. Mas a gente é barrado na questão financeira. Atualmente, a FUNAI está com recurso do antigo governo. Então, a gente não está trabalhando com recurso da real necessidade que a gente apresenta diariamente para a FUNAI. Aqui, antigamente, era gerido por um militar. Não era desenvolvido nenhum tipo de trabalho aqui dentro da CTL. Então eu entrei
Aí a gente já solicitou diversos projetos, mas a gente é barrado na questão financeira. Então, assim, a comunidade, ela quer, a gente busca isso dentro da FUNAI, mas a gente morre na questão do financeiro, que ainda realmente é o... E sem o dinheiro a gente não consegue dar prosseguimento em nenhum tipo de projeto, né? A gente, infelizmente, isso é assim, eu não tenho como dizer. A FUNAI, ela até tem a iniciativa de querer fazer, de querer, nós servidores, principalmente nós indígenas, estamos aí para poder fazer a diferença, mas a gente não tem um recurso, o que dificulta. Dificulta muito, a gente não consegue fazer nenhum tipo de trabalho se a gente não tiver o dinheiro. Aqui, por exemplo, atualmente, eu tenho 2 caminhonetes, as 2 estão na oficina. Então, assim, eu não consigo atender uma comunidade precisando colher a palha, eu não consigo atender um indígena que precisa fazer uma perícia médica. Então, assim, se você não tem o meio, você não tem como ajudar a comunidade. E a gente fica aqui sem saber o que fazer. Aí, às vezes, chega na FUNAI e fala assim, não, mas não tem recurso. Aí a gente busca outras formas para tentar recursos, para poder agilizar o andamento, coisa que, assim, a gente não pode nem fazer. Mas se a gente não procurar fazer, a FUNAI continua sendo sempre parada. E eu acho que essa não é a nossa função, mesmo sabendo que não existe o recurso ali, a gente tem que tentar de outras formas fazer a coisa acontecer, como eu sempre digo pro pessoal, para os parentes, né? De alguma forma a coisa tem que acontecer, com ou sem a FUNAI. Como você disse, tem muito indígena que tem formação, que, né, nossas comunidades aí tem vários indígenas com formação que querem trabalhar, mas está faltando oportunidade. E hoje eu tenho buscado parcerias para dar oportunidade para esses indígenas. Hoje a gente está aí na aldeia Uataú aqui, a gente está com uma turma de 15 pessoas fazendo um curso de avicultura familiar. Então, assim, eles já trabalham com a questão da criação da galinha, mas eles pediam recurso para fazer um curso específico. A gente conseguiu a parceria, conseguiu um instrutor, conseguiu que o instrutor fique na aldeia, que ele faça tudo isso, mas nada é com recurso da FUNAI, é com externo. Mas se for assim, não desenvolve, né? Eu falo isso assim, sou servidora da FUNAI, né, cargo comissionado, mas eu sou muito realista com a realidade que a gente tem hoje na FUNAI. A gente não pode deixar a FUNAI acabar. Pelo contrário, a gente tem que reforçar que nós estamos aqui, independente de recurso financeiro que nós tenhamos, mas a gente tem outros meios de buscar que a coisa aconteça, como a questão do envolvimento, né, das prefeituras, do estado, porque o município recebe ICMS, né, o ecológico recebe ICMS por conta do recurso que o indígena utiliza dentro da cidade. Então, assim, tem recurso indígena na cidade, então a gente consegue tentar buscar que isso volte de alguma forma de benefício para as comunidades indígenas. Queira ou não queira, por mais que a FUNAI não tenha um recurso, mas a gente está fazendo as coisas acontecerem com o trabalho da FUNAI. Estado do Mato Grosso a gente não consegue, para falar a verdade. Assim, o estado do Mato Grosso, ele não, por mais que a gente solicite, eles não conseguem dar esse suporte. Ou não querem, então a gente nunca sabe o real, né? Levando em consideração que o estado do Mato Grosso é de produtores, né? Então, eles não procuram fazer trabalhos em comunidades tradicionais. A gente tem aqui dentro da CTL o prefeito de Luciara, que é um município que nós temos aqui, que é um grande parceiro, mas aí é a própria prefeitura. O governo de estado mesmo, a gente não tem acesso. Então, o que a gente consegue através do município, igual o município de Luciara, faz parte de Mato Grosso, mas é em contrapartida por conta dessa familiaridade que o prefeito tem com as comunidades indígenas. E aí ele apoia e faz o desenvolvimento dos trabalhos. Aqui em São Félix a gente já tem uma dificuldade, porque ela não tem indígena aqui, né, dentro do município. Então ela sempre alega que por não ter indígena, ela não consegue dar esse suporte, dar esse apoio. Mesmo levando em consideração que eu falo muito isso para o prefeito, olha, mas a gente abastece aqui, o indígena abastece aqui, o indígena vem comer aqui, vem comprar aqui, vem receber o salário aqui, tudo é aqui. Então, assim, acaba que o dinheiro do indígena fica aqui.
e mesmo assim a gente tem uma dificuldade muito grande em relação ao atendimento. E isso aí é a nível do estado mesmo. Tocantins a gente já tem uma facilidade maior, a minha jurisdição, porque nossos indígenas estão lá. Então lá a gente consegue ter um auxílio com o governo, com secretários, a gente já consegue ter esse acesso maior. E aí aqui dentro do município a gente tem parceria, que aí já é uma questão privada, né, que é com o Sindicato Rural de Mato Grosso. A gente tem uma parceria muito grande com eles, de fazer os cursos, por exemplo, nas comunidades indígenas, eles que promovem. Então, eles estão levando esses instrutores para lá. E aí já foge do governo mesmo, né? Já é outro tipo de apoio.